ficcionais. Nas narrativas, os tempos verbais, os predominantes são os tempos do passado, ou seja, no pretérito, que pode ser imperfeito, mais que perfeito ou perfeito, pois ao narrar, falamos de fatos já acontecidos e, portanto, anteriores ao momento da fala. Não é verdade? Quando a gente conta uma história, a gente está falando de algo que aconteceu. Nós não podemos contar aquilo que ainda vai acontecer. Ou podemos narrar algo que está acontecendo no momento, mas no momento em que acontece, isso torna-se passado. Então, o pretérito é o tempo primordial aí. Nesse caso, o imperfeito, mais que perfeito, ou o perfeito. Veja um exemplo de um texto de Carlos Drummond de Andrade no poema Quadrilha, quando ele diz: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Veja que o verbo amar ele está aí no pretérito imperfeito. Ok? Inicialmente devemos observar que uma narrativa há dois grandes tipos de marcação de tempo: os tempos externos, a narrativa, e os tempos internos. E a história contada pelo narrador pode se situar ou não na época do escritor. É aquilo que a gente chama de linear ou não linear, tá certo? O tempo tem um papel imprescindível em uma narrativa e ele nos situa na história, seja ela o tempo real ou o tempo em que a personagem percebe. A sua função é de nos manter situados de maneira que possamos entender melhor os fatos. E assim a gente começa a entender, quando a gente começa a ler um texto narrativo, em que momento a trama se desenrolou, se o narrador está contando algo que ocorre na época em que ele vive ou numa época interior, se é apenas ficção ou se o fato foi realidade. Entendeu? Existem diferentes tipos de tempo narrativo. O tempo do narrador e o tempo da ação, que pode eventualmente ser o mesmo. É isso que eu acabei de falar. O tempo da narrativa ficcional, onde a cronologia cria o seu tempo interno, atendendo à lógica temporal do passado, que pode ser de passado, de presente e futuro. E a narrativa dos romances, que são novelas e contos, onde existem dois tipos fundamentais de tempo da história, que é isso que a gente está estudando. Os textos ficcionais, o conto ficcional, a novela, o romance, que são textos criados pelo autor. Em que o tempo pode se desenvolver de forma cronológica ou psicológica. E é isso que a gente vai ver agora. Como é que a gente caracteriza o tempo cronológico? O tempo cronológico, também chamado de tempo histórico, ele ocorre de acordo com o ritmo do relógio, ou seja, ele marca exatamente o momento em que os fatos ocorreram. Ele determina, ele precisa o momento em que o fato ocorreu. A gente vai ver, ele se desenrola. No tempo cronológico, os fatos podem se apresentar no momento em que estão acontecendo, ou seja, no presente, ou então no passado, quando os fatos já aconteceram. Além disso, também pode entremear-se presente e passado por meio de flashbacks. Assim, quando você está contando uma história que está acontecendo agora e você lembra de algo que já aconteceu anteriormente. Ok? As narrativas de ação usam tempo cronológico, as histórias usam tempo histórico e apresentam uma cronologia que corresponde à realidade da história no passado. É isso que a gente está vendo. Aí veja um exemplo aqui, ó. Depois de um dia estranho como aquele, só queria deitar e dormir. Mas ainda era 3 horas da tarde. O máximo que poderia fazer era tirar um cochilo assim que chegasse em casa. Mas na minha alegria durou pouco. Foi só entrar no carro que meu celular tocou anunciando uma nova mensagem de texto. E aí ele não dormiu. Veja que é o exemplo aqui que a gente cita, onde está grifado aqui em vermelho. 3 horas da tarde. Ele está contando um fato que ocorreu exatamente naquele momento. Então isso é caracterizado como tempo cronológico da narrativa. Tá certo? Vamos ver agora o tempo psicológico. O tempo psicológico ele não obedece à cronologia. Ou seja, ele não mantém nenhuma relação com o tempo propriamente dito. Ele está apenas na imaginação do autor, do narrador, daquela pessoa que está elaborando, criando ou contando a história. Ele transcorre no interior de cada personagem e é determinado pelo desejo ou imaginação do próprio personagem ou do narrador, de acordo com suas vivências subjetivas, angústias, ansiedades, e pode mudar de uma pessoa para outra. No processo de criação e construção do tempo psicológico, muitas vezes é usado o flashback, aquela lembrança de coisas passadas, ok? Ele já não consegue sentir mais nada ao seu redor. Seus sentidos são sempre os primeiros a ir. Por mais que aquele processo levasse horas, ele não sentia nada disso. Ele sentia como se fosse apenas alguns minutos. Ele está completamente tonto agora, como se estivesse sonhando. Seus pensamentos começam a ficar distantes de seu corpo.
que se move rápido demais para sua mente. Observa aí que ele fala de alguns minutos, fala do momento em que a pessoa se sentia assim, mas esse momento não fica claro para o leitor, não é? É uma coisa que está na imaginação do narrador, é caracterizado como tempo psicológico. Existem muitas narrativas, principalmente nos contos infantis, que são caracterizadas pelo tempo psicológico, quando uma história começa, vamos dizer assim, Chapeuzinho Vermelho, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, Branca de Neve, que o texto começa assim: era uma vez. Pô, quando isso aconteceu? Não está claro. Isso aí está apenas na mente, na imaginação do narrador, tratando-se do texto ficcional, é claro, daquele texto criado. Valeu, gente? Os tempos verbais da narrativa, que são a narrar, fica atento que o aspecto verbal, que é a propriedade que tem nas formas verbais de designar a duração de um fato, observa a sua existência, examinando a distinção entre as formas do passado do modo indicativo. Vamos caracterizar agora o pretérito perfeito. Exprime um fato concluso. Veja aí o exemplo. João leu o livro que fora indicado. João leu, é passado, pretérito perfeito. Já o pretérito imperfeito indica que a ação ela não foi terminada, apresentando, portanto, aspecto durativo, ou seja, ela acontecia ou foi interrompida. Veja, a tarde ia morrendo. O sol declinava no horizonte. Declinava, não declinou. Ia, não foi. Então, pretérito imperfeito. Podemos dizer, por exemplo, que fulano estudou alemão em sua juventude, mas que fulano estudava. Isso usando o pretérito perfeito alemão quando morava em Berlim. Tá certo, gente? Usa-se no passado imperfeito quando se quer expressar que a ação está em curso, em prosseguimento, ou que as ações foram interrompidas ou repetidas no passado. Dizemos que fulano comemorava ou estava comemorando o aniversário de seu chefe quando o diretor chegou repentinamente. Ou que fulano, quando morou no Brooklyn, corria todos os dias até a praia. Então veja que aí a gente usa os dois tipos de verbo, mas caracterizando o pretérito imperfeito. Tá certo, minha gente? Lembrando do pretérito mais que perfeito, vamos ver aqui, ó, quando diz João leu o livro que lhe fora indicado. Então, aí também o pretérito mais que perfeito no texto narrativo, caracterizando os tempos verbais. O aspecto durativo ou cursivo é também indicado pelo uso do gerúndio antecedido de um verbo auxiliar. Observe aqui, assim dizemos que alguém vive reclamando, olha aí o verbo viver como verbo auxiliar e reclamar aí no gerúndio, que é o verbo principal. Está batendo a porta, o verbo está como verbo auxiliar e batendo com o verbo principal. Anda conversando, anda comprando, andava desperdiçando. Então, esses verbos podem se apresentar desta forma também, caracterizando o tempo verbal imperfeito, pretérito imperfeito. O verbo auxiliar que concorda com o gerúndio pode ser flexionado nos vários tempos verbais, isso dando a expressão de diferentes matizes. Nesse caso, podemos dizer que alguém está viajando, ou estava viajando, está viajando, ou estará viajando, ou esteve viajando. Ok? Esse verbo auxiliar ele pode ser conjugado em qualquer tempo, mas observe que o verbo principal ele permanece no gerúndio, caracterizando aí o que determina os tipos verbais indicados no verbo, nesse caso o pretérito imperfeito. Ok, gente? Espero que tenham gostado. Boa aula e até a próxima. Valeu!